Haroldo Dutra Dias, mineiro de Jequitinhonha, é juiz de direito, humanista, escritor e palestrante internacional. Estudioso de temas importantes como filosofia, espiritualidade e literatura grega. Doutorando e mestre em neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem formação em psicologia e biomedicina. É também articulista e autor de diversas obras. Agora ele vai nos falar sobre espiritismo e cristianismo. Recebamos com muito carinho o nosso irmão de ideal cristão, Haroldo Dutra Dias. Bom dia. Um ótimo dia para todos. É com muita alegria que nós participamos de mais uma manhã em Franca, desse seminário, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre esses temas importantíssimos, importantíssimos. Mas antes, eu gostaria de lembrar uma letra de música do Caetano Veloso que diz assim: de perto ninguém é normal. E nós poderíamos acrescentar: de mais perto ainda, todo mundo é divino. Nós trazemos o gene da divindade. Todas as potencialidades e atributos do Criador estão inscritos em nossa consciência. Estamos numa grande jornada do aperfeiçoamento. Portanto, quando nós falamos em cristianismo, olhando de perto, nada parece normal. As pessoas confundem cristianismo com igrejas, templos de pedra, sacerdócio organizado, um culto institucionalizado. Não importa a escola cristã. Nós temos cristãos mórmons, nós temos cristãos católicos, nós temos cristãos ortodoxos, nós temos cristãos espíritas, nós temos cristãos umbandistas, nós temos cristãos evangélicos, e dentro da reforma protestante há mais de 30 linhas de cristianismo. Então, quando nós olhamos para esse movimento humano do cristianismo, muitas vezes a gente acredita que já esgotou o assunto. Então a pessoa vai descrever cristianismo, você pode olhar isso, qualquer documentário, qualquer Globo Repórter, qualquer programa vai falar de cristianismo e começa a mostrar a igreja, ritual, um pastor, um pregador espírita, não é assim? É. E geralmente Jesus está crucificado. Vocês já viram isso? Geralmente Jesus está crucificado. Fala de braço aberto, numa cruz. Né? E a gente acredita que isso esgota a compreensão de cristianismo. Esse é um ponto. Então, quem aqui é pai e mãe, coloca o filho na escola, faz um sacrifício para dar uma educação para os filhos, aí eles vão estudar química, física, astronomia, biologia, e eles aprendem aquelas coisas difíceis, né? Sexta-feira meu filho chegou e falou assim: pai, eu estou com uma dúvida, eu estou estudando ligação química, como é que é mesmo dipolo induzido? Só quem é da química aqui que vai entender. Dipolo, ligação de Van der Waals.
Aí está na biologia, eles estão lá estudando nucleotídeo. E aí, esse mesmo adolescente, sai dessa aula sofisticada de biologia, sai dessa aula sofisticada de química, e chega na casa espírita e pergunta: o que é cristianismo? Fala: é Jesus crucificado, uma igreja e a hóstia. Está suficiente isso? Será que essa compreensão do cristianismo está correta? Será que é assim que nós vamos definir o cristianismo? Então, dê uma pausa nesse paradoxo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a compreensão que o Livro dos Espíritos trouxe para a humanidade terrena. Humanidade terrena. E eu vou começar com uma pergunta, reproduzindo uma pergunta. Uma vez um jovem me procurou e ele estava angustiado. Ele falou assim: Haroldo, há 3.000 anos atrás, a população da Terra era de, no máximo, uns 100 milhões de habitantes. Hoje, tem 8 bilhões. O que aconteceu? E a reencarnação? Onde que surgiu tanto espírito? Será que Deus criou esses espíritos nos últimos 3.000 anos? Aí eu olhei para ele e disse assim: sabe o que aconteceu? A Terra deixou de ser o centro do universo. Foi isso que aconteceu. Durante milênios a gente acreditou que Deus fez a Terra, nós seres humanos, e enfeitou o universo de estrelas e galáxias, para a gente não enxergar. Porque somente agora com o telescópio James Webb que nós estamos enxergando coisas que os nossos avós não enxergaram, não tiveram oportunidade de ver. Quando eu fazia palestra 10 anos atrás, falava: e o universo, 2 bilhões de galáxias. Que 2 bilhões? Nós já estamos em mais de 3 trilhões. 3 trilhões de galáxias. Trilhões. Cada galáxia tem 200 bilhões de sóis com seus planetas. Aí a pessoa se pergunta: será que tem vida inteligente fora da Terra? Eu gosto da resposta do Milô Fernandes. A prova de que tem inteligência fora da Terra é que até hoje eles não quiseram se comunicar conosco. São inteligentes. Então, nós precisamos ampliar. E aí, com esse raciocínio, quando você olha para a Via Láctea e começa a perceber que não é só o seu solzinho e o seu planetinha Terra e os planetas do sistema solar, que existem 200 bilhões de sistemas só na Via Láctea. Nós não moramos nem na melhor parte da Via Láctea. A gente não mora. Nós moramos na periferia da galáxia. A gente não mora nos condomínios fechados da galáxia. Por quê? Porque somos espíritos ainda muito imperfeitos, espíritos que ainda necessitam de um corpo biológico que nasce, envelhece, adoece e morre. Isso é estágio inicial da evolução.
estágio inicial. Então nós precisamos alargar. E vem então a doutrina espírita e começa a nos trazer uma ideia de um fluido cósmico. Como se o universo inteiro estivesse mergulhado num mar, num oceano de energia. Inteligente. Deus não tem boca, não tem língua, não tem dedinho, não tem mão, não tem pé. Porque Deus é incorpóreo. Então essa ideia que você tinha de um rei com uma coroa na cabeça, sentada num trono, vigiando as coisas que você está fazendo de errado para te castigar, precisa ser renovada. Essa ideia precisa ser renovada. Essa ideia de você mandar uma mãe para o céu e um filho para o inferno, que mãe que aguenta isso? Vou perguntar para vocês aqui, que mãe que aguenta ficar sem notícia de filho? Você tinha que criar um WhatsApp para comunicar o céu com o inferno, não é assim? Porque um tanto de mãe no céu, os filhos no inferno, elas não vão ficar sem comunicar, você pode ter certeza disso. Não faz sentido. Então, quando a gente fala de aspecto religioso, nós raciocinamos ainda como crianças. Criancinhas espirituais. Então é preciso amadurecer nosso pensamento religioso. Então essa ideia, você chega em alguns locais religiosos, a pessoa fala assim, não, o meu Deus, eu falei, oi? Seu Deus? Comprou por quanto? A pessoa pegou Deus, colocou na gaiola, na casa dela. Então, é meu Deus. Ah, o seu Deus. É o Deus da minha igreja. O Deus da minha casa espírita. Então você está acreditando que o Criador de trilhões de galáxias agora entrou na gaiola da sua casinha. Você colocou uma coleira em Deus e agora você está levando ele para passear. Ele está te obedecendo. É essa a visão religiosa? É isso que nós temos para oferecer? É por isso que tem tão poucos jovens religiosos no mundo. Porque eles estão aprendendo coisas sofisticadas em química, biologia, matemática, e chega para aprender essas infantilidades religiosas. Infantilidades. E o pior, no movimento espírita. Então nós precisamos urgentemente resgatar a essência do pensamento de Kardec. Deus é cósmico. Deus não é Deus da terra. Então não confunda movimento humano com movimento divino. Movimento humano é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos cadeira de plástico. Estamos aqui sentados em Franca. Isso é movimento humano, porque Deus não usa cadeira de plástico. Por que é importante fazer essa distinção? Porque a gente chega no movimento espírita, tem gente que acha que Jesus é governador espiritual dos cristãos. Oi? A pessoa pergunta assim, olha, eu tenho uma dúvida. Jesus é o governador espiritual do planeta? Sim. Questão 625 de O Livro dos Espíritos, comentário de Allan Kardec. Para a humanidade terrena, Jesus constitui o tipo da perfeição a que podemos aspirar na Terra. Está lá. Aí a pessoa, mas ele é o governador? E os budistas?
Então, realmente, você está acreditando que Jesus está querendo pegar os 8 bilhões de encarnados e levar tudo para a igreja cristã. Qual? Qual que ele vai escolher? A sua, né? Não, Jesus vai trazer para a minha casa espírita, porque ela é a melhor do mundo. É isso? Então, você realmente acha que Jesus está interessado em converter espíritos imortais para um movimento religioso humano? É isso? Então, alguns chegam a acreditar que Jesus encarnou para fundar o cristianismo. Fundar o cristianismo. Você jura? Jesus encarnou para mudar o padrão moral da terra. O padrão moral da terra. Na época do Cristo, nas praças das cidades, vendiam-se escravos. Então você chegava na praça, domingo, porque agora nós estamos aqui domingo de manhã num seminário. Antigamente, sabe onde que a gente estava? Na praça comprando criança. Aí você olhava para a criança assim, essa é fortinha, vai dar uma boa escrava. Esse aqui vai dar um escravo bom. Para ele não fugir, aí o que os medo-persas faziam? Furavam os olhos. Furava os olhinhos. Peraí, deixa eu furar o olhinho dele, porque aí ele não foge. Gente, isso há 2000 anos. Essa era a sociedade há 2000 anos. Hoje você vai num restaurante, a pessoa fala assim, você quer que serve uma entrada? Aí você fala, o que tem? Olha, tem pãozinho com queijo canastra. Tem mandioca frita. Traz 3 porções. Há 2050 anos atrás, festa chique era assim: antes do jantar, antes do almoço, uma luta de gladiador para ver qual que matava o outro. Aí vamos ver uma lutinha? Morreu. Gente, tira esses corpos aqui, vamos limpar o sangue para a gente poder almoçar. Isso em Roma, 2050 anos atrás. 2050 anos. Agora, vocês estão achando macabro? Circo, Panteão, Coliseu dos gladiadores. Os gladiadores lutavam, matavam um gladiador. O gladiador era um grande atleta. Então o que as pessoas faziam? Depois da luta, o pessoal ia para a arena tomar um pouquinho do sangue do gladiador, porque era afrodisíaco. Olha, escorreu aqui da cabeça. Peraí, deixa eu pegar a cabeça dele, pegar um pouquinho aqui, porque estou precisando muito de um afrodisíaco. Que delícia de sangue. Essa é a humanidade que você estava 2000 anos atrás. Esse era você, era eu, há 2000 anos atrás. Então vem o nosso governador e muda o padrão moral do planeta.
do planeta. Então, o compromisso do Cristo é com o seu padrão moral, não é com a religião que você frequenta. Não é com a religião. Por quê? Porque o movimento religioso em que você se integra é uma preferência pessoal. Pessoal. A minha esposa é católica. Ela fala, eu me sinto bem na igreja católica. Ela é devota de Nossa Senhora da Medalha de Uberaba. Eu me sinto bem no movimento espírita. Mas veja, o padrão moral instaurado pelo Cristo não é da terra, não é de Franca. O padrão moral que o Cristo trouxe é cósmico. Então, toda vez que alguém chega até mim e pergunta qual a relação de espiritismo e cristianismo, eu pergunto, qual a falta de relação? Onde você acha que existe diferença? Só para eu entender. É porque no espiritismo a gente não tem nenhum crucifixo. Padre tem muito. O que tem de padre encarnado no movimento espírita? Tem muito. É isso? Essa é a visão de cristianismo? Essa é a visão de cristianismo? Então veja, o que fez Kardec na sua genialidade pedagógica? No primeiro livro, ele deixou pistas. Pistas. A primeira é a questão 625. Qual o tipo mais perfeito? Nós estamos falando do mais. Do mais. Qual o tipo moral mais perfeito que já veio à Terra? Jesus. Jesus. Ficou marcado. Depois o que ele fez? Você acha que Kardec já chegou entrando em questão de ritual, de igreja, de sacerdócio organizado? Não. Ele dedicou a terceira parte do Livro dos Espíritos à essência da lição de Jesus. Qual que é a terceira parte? Leis morais. Leis morais. Percebe? Então, se você quiser conversar com qualquer religioso do mundo, você tem que começar a conversa assim: você acha que é bom ser orgulhoso e violento ou humilde e manso? Pergunta isso para um budista. Ele vai dizer humilde e manso. Sermão do Monte. Pergunta isso para um hinduísta. Pergunta isso para qualquer pessoa de qualquer religião. Os valores morais são a essência, não os acessórios. Não os acessórios. Mas nós somos provincianos.
bairristas. Então eu lembro de um sujeito que criou uma receita de pão de queijo lá em Belo Horizonte. E no pacote do pão de queijo está escrito assim: o melhor pão de queijo do mundo. Aí deu problema. Os homens falaram: mas isso é muito presunçoso. Melhor pão de queijo do mundo? Aí ele pensou: vou alterar. Colocou embaixo assim: o melhor pão de queijo do mundo e um dos melhores de Belo Horizonte. Então, toda pessoa vai dizer para você: minha religião é a melhor do mundo. Claro, é melhor para ela. É melhor para ela. É melhor para a experiência dela. É melhor, talvez, para aquele momento evolutivo dela. E que importa? Qual a finalidade de um movimento humano religioso? Despertar em nós a vontade firme de transformar nosso padrão moral. É só isso. É só isso. Então, se você está engajado em um movimento religioso e você perdeu a bondade, você está passeando no seu movimento religioso. Nós tivemos um caso célebre, depois esses jovens foram até advertidos, foram educados, eram jogadores de futebol, foram visitar crianças abandonadas, acolhidas numa instituição. As crianças estavam com uma alegria imensa, né? A criança já não tem pai, já não tem mãe, está abrigada numa instituição. Vai receber ali a presença de ídolos do futebol brasileiro. Quando abriu o ônibus, que eles chegaram, olharam e falaram: oh, mas essa instituição é espírita? Nós não vamos entrar. Foram embora. Pergunta: a tua religião está te transformando nesse tipo de ser humano? É isso? Então, você está aqui no movimento espírita para se tornar esse tipo de ser humano? É isso? Então, quando uma pessoa escolhe um movimento religioso, um movimento de religiosidade, ela escolhe para se transformar num ser humano pior? Mais violento, mais preconceituoso, mais agressivo, é isso? Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Então eu gosto da frase de Madre Teresa de Calcutá. Ela diz assim: as mãos que ajudam são maiores que as bocas que oram. Olha isso. As mãos que ajudam são maiores. Então, se você gosta de fazer a novena, o terço, uma ajuda equivale a 10 terços. Quem gosta de água fluidificada, culto no lar, quando você ajuda alguém, equivale a 7 cultos no lar. Fazer a caridade
é como tomar 25 passes. Perceberam? Então, de que cristianismo estamos falando? Bom, nós estamos falando de um espírito puro. De um espírito puro. Então, cuidado com as anedotas sobre Jesus. Anedotas. Como um bom mineiro, eu adoro anedota e piada, mas de bom gosto. De bom gosto. Infelizmente, todas as piadinhas sobre Jesus são de muito mau gosto. Porque geralmente quem está fazendo a piada acha que Jesus é igual a ele. Então, quem já não ouviu aqui que Jesus criou uma revolução? Ora, se Jesus criou uma revolução, por que ele ficou em silêncio diante de Pilatos e Herodes? Por quê? Enquanto ele estava na Galileia, Simão Pedro entrava dentro do barquinho com seu irmão André, estava pescando, Jesus vinha caminhando em cima da água. Eles falavam: nossa, mestre, andando em cima da água. Chegava para Jesus um leproso, faltando um pedaço da orelha, um pedaço do nariz, faltando alguns dedos, partes do corpo já descolando do corpo. Jesus colocava as mãos, a pessoa ficava em perfeito estado. Cegos de nascença, ele impunha a mão, a pessoa voltava a enxergar. Durante 3 anos. Isso era todo dia. Todo dia. Então, o que os apóstolos pensaram? O que os apóstolos pensaram? Jesus é o Thor. É o Thor. A hora que o negócio apertar aqui, ele vai pegar o martelo, vai esmagar todo mundo. Tem uma cena que é curiosíssima. Capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Jesus diz assim: preciso ir a Jerusalém. Tá bom, mestre. Vamos pegar o melhor caminho. Qual que é o melhor caminho? O melhor caminho, vamos seguir margeando o Jordão, ora. Sombra e água fresca. Tá bom, não tá? Tá ótimo. Jesus falou: não, mas eu preciso passar pela Samaria. Mestre do céu, não faz isso não. É o caminho mais longo, não tem água. Nós vamos ter que subir montanha. E outra coisa, nós somos inimigos do samaritano. Mas eu tenho que passar pela Samaria. Aí o João Evangelista, que é o discípulo amado do amor, aquele afeto, um amor, fala assim: mestre, eu vou na frente, eu vou arrumar um lugarzinho para o senhor se hospedar, ao menos para dar uma dormida, comer alguma coisinha, refrescar, tomar um banhozinho, pode deixar comigo. Foi na frente, amoroso, jovem. Aí chegava para o samaritano e falava assim: escuta, nós vamos passar aqui, estamos precisando de um abrigo. Você é samaritano? Você é espírita? Não, então não. Se você não é espírita, não. Não conseguiu nenhum abrigo. Segundo a tradição do povo hebreu, a tradição, na verdade, do deserto, é porque você precisa muito da hospitalidade no deserto.
Os povos que vivem ao redor do deserto, eles dependem da hospitalidade, porque você não consegue fazer longas viagens sem pousar. Então, hospitalidade é um valor muito precioso. É quase uma lei. É quase uma lei. Por exemplo, você não pode nem atacar seu inimigo durante o momento que você está hospedando ele. Está oferecendo um abrigo para ele. São normas. Nós temos hoje. Por exemplo, está 2 exércitos brincando. Passa a Cruz Vermelha. Não pode matar o pessoal da Cruz Vermelha. É norma de guerra. Né? Então nós somos bichos, mas bichos com pedigree. Né? A gente ainda observa algumas regras. No entanto, os samaritanos quebraram a regra da hospitalidade. E havia um ditado popular que dizia o seguinte: quem nega a hospitalidade, cai o fogo do céu e queima você e sua família. João Evangelista volta e fala assim: Senhor, diz para Jesus, esse é o apóstolo amoroso, hein? Esse é o amoroso. Ele chega e fala: mestre, negaram hospedagem. O senhor quer que faz a prece aqui para que caia fogo do céu e mate todos esses samaritanos? Perceberam? Mata todo mundo. Ou então faz assim, mestre, constrói uma muralha de 3 metros envolvendo toda Samaria e depois enche de água. O João estava possesso. O que Jesus responde para ele? O Filho do Homem veio salvar, não destruir. Só que aqui tem uma parte que ninguém percebe. Aí Jesus continua, caminhando, sem dormir, sem comer, sem tomar banho, sem tomar água. São 150 quilômetros a pé no sol. Quando ele chega, suado, com sede, com fome, cansado, ele encontra um religioso. Graças a Deus. Porque as pessoas religiosas são bondosas demais. As pessoas que estudam o livro dos Espíritos, elas são tão bondosas. Não é? Todo mundo que estuda o livro dos Espíritos, gente, a pessoa chega a exalar um perfume da irmã Sheila, não é assim? De tão bondosa que ela é. Então chegou um doutor da lei. Ao invés dele perguntar: só quer tomar uma água? Só quer comer um pedacinho de pão? Não, ele veio fazer pegadinha com Jesus. Pegadinha. Agora vocês não acreditam a pergunta que ele fez para Jesus. Então, eu vou reproduzir a cena. Fecha o olho e imagina. De um lado está o doutor da lei, de banho tomado, cheiroso, perfume francês, cheiroso, alimentado, diante dele está Jesus suado, cansado, sem dormir, com fome, com sede. Sabe qual que é a pergunta que ele faz para Jesus? Quem é meu próximo? Dá vontade ou não dá vontade de descer fogo do céu? Quem é meu próximo?
O que aconteceu com o coração desse religioso? Expliquem para mim, por favor, gente. O que aconteceu com o coração desse indivíduo? O que aconteceu com o coração dessa pessoa que fala em Deus o dia inteiro? Que lê Bíblia o dia inteiro? Que participa de 5 reuniões do NEP por dia? O que aconteceu com o coração desse indivíduo? Ele não consegue oferecer um copo de água. Ele está diante de uma pessoa que está com fome, com sede, suado, cansado. E ele pergunta: quem é meu próximo? Mas Jesus não é brincadeira, não. Jesus preparou uma acarajé com pimenta mexicana. Mexicana. Jesus olhou para o João Evangelista, que queria que descesse fogo do céu para matar tudo quanto é samaritano da terra. Olhou para o doutor da lei, que estava perguntando quem que é o próximo dele. Coitadinho, ele não sabe. Ele não sabe mais distinguir o que é uma pessoa que precisa de um copo d'água. Olhou para todo mundo, e qual parábola Jesus contou? Qual parábola Jesus contou? A parábola do bom samaritano. Quando Jesus termina a parábola do bom samaritano, João Evangelista está assim, olhando para o chão. De vergonha. Porque há meia hora atrás ele queria matar os samaritanos. Agora o samaritano é o herói da parábola. Primeira lição de Jesus: não generalize. Cuidado. Cuidado com as suas generalizações. Cuidado. A pessoa chega aqui e fala: nossa, essa aqui é a cidade do basquete. Todo mundo aqui joga basquete? Menos, meu amigo. Menos. Você tem campeões de basquete aqui, mas vovó que mora aqui, nasceu em Franca, não joga basquete. Vovó tem 1,55 m. Cuidado. Cuidado com a generalização. Então Jesus quis mostrar que existem bons seres humanos em todos os lugares e em todas as religiões. Mas ele tinha que dar uma lição para o doutor da lei, para aquele que fica estudando livros do Espírito todo dia. Vocês conhecem alguém assim? A pessoa fala de espiritismo o dia inteiro. Só fala de espiritismo. É o dia inteiro. Então você fala: oi fulano, bom dia. Bom dia. A questão 13 do Livro dos Espíritos trata dos atributos da divindade. Tá bom, mas tem café? Não coei o café ainda. Esse é o doutor da lei. É o dia inteiro rezando, o dia inteiro lendo Bíblia, o dia inteiro. Ele é religioso, tradicional. Ele segue o culto, o ritual, o dia inteiro. Aí Jesus conta a parábola. E na parábola é o seguinte: está todo mundo identificado. Tem o sacerdote, tem o levita, já mexeu com ele. Porque na parábola, o sacerdote e o levita que não ajudam, é ele, o doutor da lei. É ele. Jesus só contou de uma forma sutil. É ele.
ele. É ele que está diante de Jesus com fome, com sede, suado, cansado e não ajuda. É ele. Só que aí Jesus inverte. Porque o samaritano é quem vai ajudar. Para o doutor da lei, o samaritano é alguém desqualificado. Só que aí Jesus muda o ângulo. Sabe por que Jesus muda o ângulo? É muito fácil você falar de caridade quando você está de banho tomado, quando você tomou café, você está com barriguinha cheia, você dormiu, você tem uma casa, você tem cama, você tem colchão. E aí você fala assim: agora eu vou praticar a caridade. Sabe qual que é a lição difícil da caridade? É quando você precisa da caridade. Suas maiores lições de caridade vai ser quando você for o necessitado. E aí Jesus contou o exemplo do homem que foi atacado, bateram no rosto dele, não dava para identificar, tiraram a roupa dele. Jesus desvestiu o necessitado. Você não sabe qual a religião do necessitado? Qual que é a religião do homem caído da parábola samaritana? Não sei. Qual a nacionalidade dele? Não sei. E aí Jesus pergunta para o doutor da lei: para esse homem caído, quem foi o próximo dele? Quem foi o próximo? Quando você estiver necessitando de ajuda, você vai entender o que é caridade, o que é um próximo. Então eu vou citar um caso para vocês, para a gente ir para o intervalo e aí eu volto. Eu sou muito corajoso, como todo homem tem um limiar de dor muito alto, não é? Homem é muito valente. Muito valente. Por exemplo, o parto e uma gripe é igual. As mulheres não entendem, mas o homem gripado, ele sente dores do parto. Por isso que ele fica tão dengoso, né? Então eu, como um homem corajoso, fui fazer a cirurgia, cheguei firme, essa crença na imortalidade da alma, convicto. A moça falou assim: entra ali, tira sua roupa e coloca a camisola. Aí eu já fiquei um pouco tenso. Saí peladinho com a camisola aberta atrás. Ela falou: deita aí. Uma sala fria. Fiquei 15 minutos ali, eu já estava congelando. De medo e de frio. Aí veio a enfermeira, pegou a maca. Disse: agora nós vamos para a sala de cirurgia. E eu, com essa convicção na imortalidade da alma, fui tremendo. Entrei no bloco cirúrgico, pé gelado, um frio. Aí chegou uma médica, eu acho que ela era anestesista, eu já não lembro o rosto dela. A única coisa que eu lembro é que era uma médica, mais nada. E ela chegou, já foi colocando um negócio e tal. Ela olhou para mim e falou assim: está com medo? Falei: doutora, eu estava com medo a hora que eu pus a camisola. Agora eu já estou em pânico. Não tem problema não, vou te dar um sedativo, daqui a pouco você está dormindo.
E saiu. Acho que foi fazer a dosagem. Já falou assim: deixa eu aumentar, porque esse é um molão, é mole. Esse é covarde. Aí chegou uma senhorinha. Imagina, eu pelado, de camisola, num frio. Chegou a senhorinha e falou assim: você está com frio, né, meu filho? Eu falo: na alma. Ela falou: ó, deixa eu colocar um cobertorzinho aqui. Aí cobriu. Eu falei: puxa, eu podia ter um cobertor, ninguém falou. Um cobertorzinho que eu estava morrendo de frio. Aí cobriu assim o pé, pegou na minha mão e falou assim: ó, pode ficar tranquilo, que eu vou estar aqui do seu lado durante toda a cirurgia. Na hora, eu lembrei da parábola do bom samaritano. Porque eu falei assim: hoje eu sou o homem caído. Porque na hora que a doutora veio, eu acho que ela triplicou a dose. A hora que ela colocou assim, começou a aplicar, eu já comecei a ver 5 médicas e 5 senhoras. Apaguei. Eu falei: sou o homem caído que ia de Jerusalém para Jericó. Estou nas mãos de outro ser humano. Se começar a ver parente que já foi, é porque a cirurgia não deu certo. Ou deu, né? Ou deu muito certo, né? Se eu voltar, é porque foi bom. Gente, quando eu acordei, não é que a senhorinha estava do meu lado. E ela falou assim: eu não falei que eu ia ficar do seu lado? Está conseguindo mexer as pernas? Eu falei: não. É normal. Daqui a pouquinho você volta os movimentos. Dá para você dar essa notícia para minha esposa? Daqui a pouco volta. Ela estava lá, e o cobertorzinho nos meus pés. Perceberam, gente? Perceberam? Isso é o Cristo. O Cristo que você vê pregado na cruz não é o verdadeiro. O Cristo verdadeiro está andando por aí, está cuidando do mundo. O Cristo verdadeiro está inspirando as pessoas boas a serem melhores. O Cristo verdadeiro está corrigindo, educando e renovando as pessoas más. Porque ele disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. O Cristo verdadeiro é o Cristo vivo, em espírito, governador espiritual do orbe, que cuida dos chineses, dos japoneses, cuida da África, cuida da Ásia, cuida da Europa, cuida das Américas, da América do Sul, da América do Norte, cuida do planeta. Cuida dos cachorros, dos gatos, dos animais, da natureza, porque Ele governa o planeta. Minhas amigas, meus amigos, nós comentávamos sobre as falsas interpretações sobre o papel de Jesus na transformação moral do mundo. Muitas parábolas de Jesus se referem a uma terra
redimida, a uma terra prometida. A terra prometida bíblica, ao contrário do que muitos pensam, não é um espaço geográfico. A terra prometida é a redenção do planeta. Significa sairmos do mundo de expiação e provas para ultrapassarmos o mundo de regeneração e transformarmos a terra num mundo ditoso, morada de espíritos que tenham o senso moral desenvolvido, morada de espíritos bondosos, que usam o conhecimento para fazer o bem, morada de espíritos que são solidários e fraternos, que não permitem mais a injustiça, esse desnível tão profundo, os diversos tipos de violência. Então, essa transformação da terra não é uma obra feita em estalar de dedos. E eu preciso dizer algo aqui que merece a nossa reflexão. A regeneração do planeta se dá em todos os lugares do planeta. Porque tem espírita achando que a regeneração planetária vai ser feita dentro da casa espírita, apenas. Não. A regeneração do planeta se faz nas ruas, nas escolas, nos hospitais, em todos os setores da atividade humana. Então, essa divisão que nós fazemos, eu sou espírita quando estou no evento espírita e sou profissional quando eu estou fora, isso é uma divisão artificial. Artificial. Isso não existe. Porque as pessoas não te separam. Você é um. Você é um. Então lá em casa eu ouço direto: você não é o palestrante espírita? E eu falo assim: e você é a esposa dele? Você não é o palestrante espírita? E você é o filho do palestrante espírita. Você tem responsabilidade também. Claro. É claro. Então, não faz sentido essa separação. Eu vou agora na casa espírita praticar a caridade. Não, você tem que praticar a caridade, primeiramente, é dentro da sua casa. É o primeiro lugar. Segundo lugar que você tem que praticar a caridade é no seu ambiente de trabalho, na sua profissão. Então, esse é o Cristo vivo, esse é o Cristo Consolador. Esse é o Cristo Consolador. Agora, veja, a doutrina espírita nos traz uma visão da moral do Cristo que muitos pensadores tiveram. Mahatma Gandhi era hindu. Essa era a religião dele. E ele disse assim: se todos os livros da terra se perderem e sobrar apenas o Sermão da Montanha, nada se perdeu. Todos os livros religiosos. Por quê? Por que Mahatma Gandhi disse isso? Porque ele compreendeu que Jesus não é só para os cristãos. Nós não entendemos isso ainda. Ele já tinha entendido isso. Que o Sermão da Montanha é um código moral para a humanidade. Ele reconheceu isso.
Há uma cena belíssima na vida do Gandhi, e é importante repeti-la aqui, no momento truculento da colonização inglesa na Índia. Mahatma Gandhi andava na rua, um soldado britânico atravessou a rua e foi na direção dele e deu um soco no rosto do Gandhi. Você imagina um soldado forte e o Gandhi, aquele tanto de jejum, magrinho, de tanto fazer jejum, caiu no chão. Covardia. Isso é covardia. Mahatma Gandhi levantou, ele deu outro soco. O Gandhi caiu de novo. Quando o Gandhi se levantou pela segunda vez, ele perguntou: quem te ensinou a ser covarde? O Gandhi olhou para ele e falou: esse homem que está nesse crucifixo que você tem aí no pescoço. O soldado começou a chorar. Como que você carrega Jesus no pescoço e fica dando soco nos outros? A não ser que você seja um lutador, não tem problema, né? E numa luta é um esporte, tudo bem. Você está praticando boxe, você vai tomar soco mesmo, né? Não tem problema nenhum. Mas você sair na rua dando soco nos outros com Jesus pendurado no pescoço? Como é que explica isso? Então, com aquela autoridade moral do Gandhi, o sujeito percebeu a própria incoerência. Ele percebeu a própria incoerência. Ele não era cristão. Cristão era o Gandhi, que era hindu. Te confundiu? Cristão era o Gandhi, porque quem estava praticando a não violência era um hindu e não o cristão. Então, gente, seguir a Jesus não é ficar mandando e-mail bonito para os outros assim: Jesus nos ampare. Quando e-mail começa assim, eu já arrepio. Quando a pessoa começa, Jesus nos ampare, eu já vi que ela vai me destruir. Porque é um Jesus da boca para fora. Não é um Jesus no coração. É um Jesus de etiqueta. Não é o Jesus real que transforma almas. Outra cena com o Gandhi vai num encontro interreligioso em Londres. Em Londres. Em Londres. Está lá falando sobre a não violência, sobre a paz. Aí um cristão levanta a mão, misericórdia. Olha a pergunta que o abençoado seguidor do Cristo fez. Gandhi, o que é preciso fazer para o cristianismo se espalhar pela Índia? Proselitista. É proselitista. Não é? Então, é o pensamento mágico. Como é que é o pensamento mágico? Está aqui a pessoa praticando atrocidades. Aí ela chega e fala assim: ó, meu amigo, agora você entrou na casa espírita. Todos os seus erros foram perdoados e agora você é uma nova pessoa.
porque eu te dei um passe e uma água fluidificada. Me fala onde que é essa casa espírita, por favor. Me fala onde é. Eu estou precisando ir, estou precisando mandar um tanto de gente. É mágico assim? É mágico assim? Então, um indivíduo proselitista. Agora veja, ele está diante do Gandhi, que é hindu, num evento que é um diálogo interreligioso, ele está querendo converter a Índia ao cristianismo. Essa é a visão de cristianismo dele. O problema é que essa é a visão de cristianismo de muito espírita. Isso é que dói. Ah, mas o Gandhi era 1 milhão de vezes mais cristão do que ele. O Gandhi falou assim: olha, duas coisas são necessárias para o cristianismo se espalhar mais sobre a Índia. Aí o sujeito falou: opa, deixa eu anotar, né? Duas coisas. Pode falar, Gandhi. A primeira é: o cristianismo precisa ser ensinado sem deturpações. Aí o sujeito já deu a primeira engasgada. Sem deturpações. Então, ensina o verdadeiro em cristianismo. Ensina o verdadeiro Jesus, não vem com fake, não. Não vem com falso Jesus, não. Jesus falsificado. O Jesus à moda da casa. Não é? A pessoa chega e fala: a gente não gosta muito de Jesus, a gente fez algumas alterações nele. Meu Jesus casou com 3 mulheres, teve 3 filhos com Madalena e mais 5 filhos com as 2. Eu falei: não, mas esse é Jesus ou é você? Esse é você, não é Jesus. Você está projetando. Você está projetando você em Jesus. É o Jesus à moda da casa. Então essa foi a primeira lição do Gandhi. Ensine o cristianismo sem deturpação. Segunda e principal, o sujeito já estava tremendo, não queria nem anotar mais. Segunda coisa que precisa ser feita para o cristianismo se espalhar na Índia: os cristãos precisam viver como Jesus. Aí o rapaz falou: é melhor deixar a Índia em paz. Perceberam? Porque pregar Jesus é fácil. Exemplificar Jesus é o que separa os bodes das ovelhas. Tem muito cristão que achando que é cristão e não é. Que ele coloca adesivo de Jesus no carro, ele fala de Jesus o tempo inteiro, o e-mail dele tem o nome dele, o telefone escrito Jesus. Ele é um ótimo pregador de Jesus. Aí você repara você repara a pessoa, que é o seguinte: vou dar umas dicas, umas estratégias aqui. Eu aprendi com os meus obsessores. Eles me ensinaram. Estratégia para reconhecer o verdadeiro cristão. Meus obsessores que me ensinaram. Primeira estratégia: repare esse cristão dirigindo num trânsito engarrafado, na hora do rush. O trânsito separa o verdadeiro cristão do falso. Separa.
Repara. Agora eu estava dirigindo, o sujeito deu uma fechada, eu falei, eu te encontro. Me veio aquelas lembranças de encarnações passadas. Eu baixei o vidro do carro, parei do lado dele e preparei aquela pregação. O João Gabriel, que hoje está com 17, estava com 9. Ele olhou e falou assim: pai, você vai xingar ele? Eu falei: estou prestes. Ele falou: e se for uma das pessoas que escuta suas palestras? Aí eu levantei meu ouvido e falei: aí eu estou desmoralizado. Percebeu? Mas eu não falei assim: ô seu idiota. Aí o cara fala: Haroldo, dá para você dar um autógrafo no meu livro? Não, pregar Jesus é fácil. O difícil é testemunhar Jesus no trânsito. Segunda estratégia que os obsessores utilizam para saber quem é cristão e quem não é como essa pessoa trata pessoas de classe social mais humilde. É ótimo. Você vê a pessoa entrando num prédio, aí tem um porteiro simples. Como é que ela trata? Aquele que manda e-mail assim: Jesus ampare os nossos corações. Meu confrade amado, irmão em Cristo Jesus. Aí ele entra no prédio e fala assim: e aí, senhor José, cadê minha correspondência? Aí falou: bom dia. Não responde. Esse é cristão? Isso é cristão? Você é cristão? Terceira dica dos obsessores para distinguir o verdadeiro do falso cristão: passa um dia com ele dentro de casa, mas não é um dia qualquer não, é um dia que está todo mundo em casa, feriado, domingo. Com que cara essa pessoa acorda? Qual que é a cara dela no café da manhã? Como que ela trata os parentes? Cunhados, cunhadas, agregados. Aí você vai saber se essa pessoa é cristã ou não. Perceberam? Então, o Espiritismo virou a chave. Virou a chave. Porque se você não está buscando domar suas más inclinações, não é se você é um espírito puro. Porque puro eu sei que você não é. Você não é. Não é? Você não é. Então tem situações que você não vai estar bem. Tem dia que você não está bem. Mas o esforço que você faz, é o esforço que você faz. Então Jesus ensina: pede desculpa. Aí você escreve um bilhete assim: meu bem, me perdoe, mas é você que estava errada. Aí não vai. Aí não adianta. Você não entendeu. Então, o Cristo está interessado em seres evangelizados. Seres evangelizados. É isso. Pessoas comprometidas com o bem. Pessoas comprometidas com o ser humano.
não com o sábado. Não com o sábado. Então, a lição o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, Jesus estava ensinando o quê? Para ele é colocar o ser humano em primeiro lugar. Colocar o ser humano em primeiro lugar. Porque senão você chega para a pessoa e fala assim: escuta, nós temos condição de atender 30 pessoas nessa sopa. Aí você distribuiu a senha, 30. Aí chega 2 crianças passando fome. Não, a senha é até 30. Você passa fome aí, até semana que vem você volta. Porque aqui na minha casa espírita, a senha é mais importante do que as pessoas. O importante é a senha. É a regra. O ser humano vem depois. Perceberam? Então tem um caso do Chico que é emblemático. Uma senhora muito perturbada, e você tem que estar muito perturbado para fazer isso. Chegou, olhou para o Chico e falou assim: Chico Xavier, seu sem vergonha, e deu logo um tapa na cara do Chico. Você entra nessa sala de passe agora e me dá um passe. Porque já tem 1h30 que eu estou te procurando. E o Chico desabou. Poxa, mas como é que eu vou dar um passe desse mulher? Não tem condição de dar um passe. E apareceu o Emmanuel para ele. Ele olhou para o Emmanuel e falou assim: Emmanuel, você viu o que aconteceu? Eu não tenho a mínima condição de dar passe nessa senhora. Você não acha que eu tenho razão? O Emmanuel falou: você tem razão, Chico. Você tem razão. Mas ela tem a necessidade. Você tem a razão, mas ela tem a necessidade. Chico, a nossa irmã está enlouquecida. Perceberam? E aí o Chico, oh meu Deus, foi lá e deu o passe. Por quê? A pessoa estava completamente obsidiada, a pessoa estava completamente adoecida. Ela não estava bem. Então é essa compreensão do papel de Jesus no mundo. Do papel de Jesus no mundo. Agora, eu vou terminar com uma cena e eu quero que você reflita sobre essa cena. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, 1º capítulo, item 1, diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos da vida em nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo da vida, em cujas mãos repousam as rédeas diretoras de todo o nosso sistema. Comunidade da qual Jesus é um dos seus membros divinos. Agora eu quero que você imagine o seguinte: uma reunião, entra Jesus e todos os Cristos do sistema.
E você foi convidado para participar 30 segundos dessa reunião. E na hora que você está entrando na reunião, passa por você o Cristo de Júpiter. E ele pergunta assim: você que é o convidado, a convidada da terra, você tem 10 segundos para fazer uma pergunta antes de voltar. Aí você pergunta para o Cristo de Júpiter: você é cristão? Você desperdiçou sua ida na reunião dos Cristos. Você podia fazer cada pergunta maravilhosa. Você virou para o Cristo de Júpiter e perguntou se ele é cristão. Mas ele é tão amoroso, ele é tão amoroso, que ele respondeu: não, minha filha, não, meu filho, eu não sou cristão, eu sou um Cristo. Obrigado, Franca. Bom dia para todos.